Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do livro 2. E nós estamos na 8ª aula. E essa 8ª aula tem o tema Influência Moral dos Médiuns, questões diversas e dissertação do espírito Erasto sobre a questão moral. E ela diz o seguinte: a faculdade mediúnica constitui campo de trabalho e não é nenhum privilégio. Tanto criaturas dignas quanto indignas possuem essa faculdade. Portanto, o mérito não está em possuí-la, e sim no uso que dela se fizer. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas sim em sua aptidão para só receber as boas. Há espíritos de todas as condições, como diz Kardec. Livro dos Espíritos, questão número 100. Eles estão ao derredor do homem e muitas vezes o observam para verificar suas intenções. O adágio "Quem se parece se reúne", da Revista Espírita do ano 1859, aplica-se tanto aos espíritos quanto aos encarnados. É todo um processo de associação de correntes mentais de afinidade e de sintonia. O pensamento é o elo que une os espíritos e os homens, e é por ele que as almas se atraem e se afinam nas ideias e inclinações. Semelhante atrai semelhante. Por isso, as qualidades morais dos médiuns têm influência capital sobre a natureza das comunicações. Os espíritos inferiores, encontrando no médium poucas condições morais, aproveitar-se-ão de todas as falhas. Eles intrometem-se nas comunicações, chegando mesmo a provocá-las. Está na vontade e conduta do médium permitir ou não esta influência. Os espíritos elevados escolherão para intermediário criaturas que possuem condições morais para transmitirem suas mensagens. Porém, se não encontrarem o instrumento adequado, se servirão momentaneamente de um imperfeito. Isso ocorre para que a lição seja proveitosa a todos os que tomem conhecimento dela, encarnados ou desencarnados. A perfeição absoluta na Terra é inexistente, e os bons médiuns são raros, mas aqueles que repelem os espíritos inferiores estão procurando ser menos enganados e perseverando para que tenham melhores condições de aproximar-se da perfeição. As boas intenções e a moralidade nem sempre bastarão para impedir que espíritos levianos possam intrometer-se nas comunicações com os médiuns. Essa possibilidade poderá acontecer se houver falhas no próprio espírito e fraqueza de caráter e confiança exagerada nas comunicações recebidas. Essas imperfeições são portas abertas para que, com muita sutileza, os espíritos inferiores utilizem e explorem o orgulho do médium, um dos maiores escolhos da mediunidade. Muitas vezes, esse defeito de personalidade se desenvolve à medida que a faculdade aumenta, tornando-se um perigo muito grande para o médium, que poderá sofrer grandes decepções. O bom medianeiro é aquele que está consciente de que sua faculdade deve somente ser utilizada para o bem e nunca se envaidecer por possuí-la. Esforça-se para aprimorar-se em bondade, benevolência, amor ao próximo, fortalecendo-se assim em suas relações com o mundo espiritual maior. Todas as comunicações devem ser analisadas com bom senso, e o uso da razão permite verificar a sua veracidade. Espíritos elevados aconselham, não impõem.
calam-se naquilo que ignoram, ao contrário dos espíritos inferiores, que muito falam. Diz o espírito Erasto, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 230, que os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica, de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Complementa ainda, assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, igualmente a influência moral do médium e as perturbam. Igualmente, a influência moral do médium age e perturba. Algumas vezes, a transmissão dos nossos despachos do além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio que lhes é contrário. Termina Erasto dizendo que a influência moral do médium se faz realmente sentir quando ele substitui pelas que lhes são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. Quando ele, e ainda tira da própria imaginação teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultarem de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de reflexo do próprio espírito do médium. Acontece mesmo este fato curioso. A mão do médium se movimenta, às vezes quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. O bom médium sabe que nos ensinamentos de Jesus estão o caminho e a fonte do aprimoramento moral, e a sua vivência evangélica fará com que o relacionamento nos dois planos se faça harmoniosamente. Bom, essa é a nossa primeira parte. Eu acho sempre muito interessante quando vem essa parte de falar da parte moral dos médiums, né? Porque sempre falam, ele é um médium ótimo. Ele conversa com os espíritos, ele tem tal mediunidade muito aflorada. Ele tem tantas mediunidades, né? Tem a mediunidade disso, mediunidade daquilo. Ele é um ótimo médium. E, na verdade, o ótimo médium é aquela pessoa que pratica o evangelho. É aquela pessoa que é uma boa pessoa moralmente, dentro e fora do centro, dentro e fora dos trabalhos. Porque o bom médium não está no tipo de mediunidade ou o que ele faz com essa mediunidade, mas ele fazer bem sendo uma pessoa de bem. E daí, a sua mediunidade vai ser utilizada para o bem, e a gente vai estar se conectando com espíritos bons. Porque se nós não estamos moralmente elevados, a gente vai se conectar com espíritos que também estão na mesma vibração que nós. E talvez não seja uma vibração tão boa, né? Então, que a gente se preocupe com a nossa moral. E a segunda parte do nosso estudo, ela tem o tema Os que dizem Senhor, Senhor. E diz o seguinte: ensinou Jesus Cristo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 21. No afã de demonstrar ao homem o que é necessário para atingir o aprimoramento espiritual e poder ter Deus em seu coração, o Mestre Jesus legou esse ensinamento que, se for seguido, capacitará o homem que reclamar: Senhor, Senhor, e suas palavras alcançarão ressonância nos páramos de luz.
O homem sensato é aquele que edifica sua vida sobre a rocha inabalável da fé e da confiança em Deus, que comunga nos ideais nobres que conduzem ao Pai. Para ele, poderão sobrevir os ventos adversos das tribulações terrenas ou a rude tempestade das calúnias, das incompreensões, das perseguições. Ele a tudo resistirá, porque alicerçou sua vida nas recomendações de Jesus, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O insensato, no entanto, fundamenta sua vida sobre a areia movediça do falso zelo religioso, da inveja, da calúnia, do ciúme, preferindo antes servir aos interesses mais imediatos que a sua reforma interior, fingindo desconhecer que é um espírito submetido a um processo evolutivo que viverá muitas vezes na Terra, que não deixará de sofrer enquanto não pautar sua vida pelos padrões recomendados por Jesus e contidos nas orientações do Evangelho. Este não resistirá aos ímpetos dos ventos renovadores e às torrentes do progresso, falindo em sua vida terrena, tendo que enfrentar recomeços nas pautas das reencarnações. São eternas as palavras de Jesus, pois elas são a expressão da verdade. Não são apenas a salvaguarda da vida celeste, mas o caminho da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem com o trato das coisas pertinentes à vida terrena. Os rótulos religiosos não darão ao homem melhores ou piores condições evolutivas. Somente quando pautar sua vida dentro das normas balizadas por Jesus, terá uma vida estável semelhante à casa edificada sobre a rocha, porque desfrutará da felicidade, de paz e de serenidade. Todos os que comungam dos ideais cristãos dizem Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo de Senhor quando os preceitos dele não são obedecidos? Porventura, são cristãos os que honram apenas com atos de adoração exterior, que dão primazia ao orgulho, à vaidade, à cupidez e outras paixões alvitantes? Serão, porventura, aprendizes do Evangelho os que vivem orando apenas com os lábios e mantendo os corações afastados do Cristo, não sendo indulgentes nem caridosos com o seu semelhante? Afirmou o Mestre que o reino de Deus é para os mansos, os humildes, os caridosos. É um erro do homem achar que a reta justiça do Senhor se abranda face à multiplicidade das palavras ou das orações prolongadas e repetidas. A lei do amor e da caridade constitui um padrão que o homem deve adotar para se enquadrar nos ditames das leis divinas que enobrecem os espíritos, encarnados e desencarnados, e os impulsionam para Deus. Então, não basta só nós falarmos, nós frequentarmos um centro, nós estudarmos um livro. Isso é muito importante? É. No entanto, o mais importante é nós colocarmos tudo isso, todas essas palavras em ação. Porque é muito fácil nós falarmos. Mas e o nosso pensamento? Como nós estamos agindo? São coerentes as minhas ações com as minhas palavras? É muito bonito as pessoas chegarem e darem conselhos para nós, mas elas fazem isso que elas estão falando? Como é que eu vou seguir uma pessoa que me fala uma coisa e me faz outra? Então é isso. É isso que a gente precisa entender, que não adianta a gente ficar só pedindo, clamando, fazendo orações decoradas, sem sentimento, falar uma coisa e fazer outra. Se a gente não tiver coerência,
O que importa é a nossa energia. Quais os espíritos que a gente vai atrair com os nossos pensamentos, com as nossas energias de agora? O que você está atraindo para você nesse momento? Então é isso que a gente precisa pensar e é dessa forma que a gente precisa agir. Eu espero que a gente possa colocar as nossas ações com coerência diante das nossas palavras e de todos os nossos estudos aqui. Estudem Kardec, estudem o Livro dos Médiuns, que vai falar um pouco mais sobre esta lição de hoje, e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.